Muito bem, então vamos começar com Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante. E o quê? E formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, o pai: melhor é que eu entregue a ti do que a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. 7 anos depois, né? Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, na nossa terra, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te daremos também outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel. E o quê? E amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Então, Jacó encontrou esta mulher chamada Raquel, que era formosa à vista, se apaixonou por ela e se sujeitou a trabalhar 14 anos de graça para poder ter o direito de se casar com ela. E a Bíblia diz que ele amava tanto ela que aqueles 14 anos foram como poucos dias. Porque acredito que ele pensava o seguinte: eu quero tanto casar com esta mulher que eu não me importo que eu tenha que trabalhar 14 anos para ter ela pelo resto da minha vida. Mas ele conseguiu casar com a mulher que ele tanto amava, depois de todo o sacrifício que ele fez. E durante algum tempo, nos primeiros dias, nos primeiros meses, ele foi muito feliz com ela. Mas pouco a pouco, aquela alegria, aquela felicidade foi se tornando em dor de cabeça. Porque ela não podia ter filho, e tinha ciúme da irmã que tinha filhos. Ela era idólatra, roubou o próprio pai, e quase Jacó morreu por causa disso, porque o pai dela achou que era ele quem tinha roubado os seus ídolos. E assim, durante um tempo, Jacó viveu um tormento por causa daquela mulher que ele amava tanto e tanto sacrificou para tê-la. E mais do que isso, ele que pensava que ia ter aquela mulher todos os dias da sua vida, infelizmente, ela veio a falecer alguns anos depois. Quando ela pôde ter filho, no nascimento do segundo filho, Benjamim, ela veio a falecer no parto. E aquela pessoa que ele achava que ia estar com ela, com ele, para sempre, durou pouco tempo. E foi justamente após a morte dela, triste por causa da perda daquela pessoa que ele amava tanto, que ele encontrou a mulher que ele sempre desprezou.
Porque enquanto ele amava Raquel mais do que Lia, Lia nunca deixou de amar ele. E mesmo desprezada, nunca perdeu a esperança de um dia ser desejada por Jacó. Estava ali, desprezada, gerou filhos que foram importantes. Foi ela quem gerou Levi, que deu mais tarde origem à tribo dos levitas, sacerdotes, que serviram a Deus. Foi ela quem gerou Judá, da onde vem a descendência de Davi e do próprio Senhor Jesus, o Salvador, o Messias. Foi ela quem deu os filhos mais importantes, vamos dizer assim, se é que existe algum filho mais importante, mas os que trouxeram mais alegrias para Jacó. E foi ela que esteve do lado de Jacó nos momentos mais difíceis da vida dele. Quando ele achava que tinha perdido José, porque os irmãos venderam José, um dos seus filhos, e disseram para o pai que ele tinha sido morto pelos animais do campo, ele entrou em desespero. E quem foi que consolou ele? Lia. Naqueles anos em que ele viveu longe do seu filho José, nos anos mais difíceis da vida dele, quem estava ali ao lado dele? Aquela que ele desprezou. Ele encontrou naquela mulher que ele desprezou o amor que ele não tinha encontrado na primeira esposa. Mas uma pessoa que nunca deixou de amar ele. Amém? O que isso tem a ver conosco? O que isso nos ensina? Tem muita gente que tem agido como Jacó dentro da igreja. São pessoas que fazem qualquer sacrifício para ter o que os seus olhos desejam. Assim como Raquel era formosa e desejável à vista, tem gente que tudo que os seus olhos desejam, ela não mede esforços. Trabalha 2, 3 turnos, há alguns que passam horas e horas no ginásio, há pessoas que passam a noite acordado, assistindo filmes ou jogando videogame, fazem sacrifícios por tudo que deseja. Mas o Espírito Santo está ali do lado, esperando ser desejado, esperando ser amado. Ele está ali ao lado, querendo cuidar, querendo consolar, querendo fazer feliz, mas a pessoa amando e desejando tudo nessa vida, menos ele. Eu sei que muita gente pode dizer assim, não é o meu caso, eu amo a Deus, eu amo o Espírito Santo, mas está escrito aqui no versículo 30, que Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. Ou seja, você pode amar a Deus e o Espírito Santo, mas o problema talvez é que você possa estar amando mais outras coisas do que aquele que está ali, pronto para te amar, pronto para te fazer feliz, pronto para te dar alegrias e principalmente estar com você na hora que ninguém pode estar. Ser o consolador que só Ele pode consolar. Entende sim ou não? Neste exato momento, espalhado pelos hospitais, pelo mundo afora, existem muitas pessoas que trabalharam a vida inteira para ter tudo o que queriam. E hoje estão sozinhos num leito de um hospital, esperando a morte chegar. Existem pessoas por aí afora que deram suas vidas inteiras pelos filhos e hoje os filhos a colocaram num lar de idosos. E mal vão lá visitar. Há pessoas que se entregaram para o namorado, fizeram tudo que o namorado ou a namorada desejava e depois, mais tarde, aquele namorado, aquela namorada trocou ela por outro. Não é errado você trabalhar, desejar conquistar as coisas, mas o que você tem que colocar na sua cabeça é que nada disso vai fazer você feliz como o Espírito Santo. Nada vai estar com você até o fim. Eu duvido que alguém
possa ter a certeza de que vai ter uma coisa para sempre. Eu duvido que você, por exemplo, possa dizer o seguinte: olha, esse telemóvel que eu tenho aqui, eu vou ter ele para sempre. Eu duvido que você possa dizer: essa roupa que eu tenho aqui comigo, eu vou ter ela para sempre. O meu filho, eu vou tê-lo para sempre. A minha esposa, eu vou tê-lo para sempre. O que é que você pode dizer que você vai ter para sempre na sua vida? O que Jesus diz? João capítulo 14, versículo 16. O Senhor Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele é o Espírito Santo, é o Consolador. No título está escrito: Jesus promete o Espírito Santo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Ele é o Consolador. É Ele que estará com você nas horas que ninguém puder estar. É Ele quem vai dar a você a palavra que ninguém pode dar. Eu já vi pessoas passarem por situações na vida dela e dizer o seguinte: eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém. Talvez você já passou por isso. Mas por que a pessoa fala assim? Porque ela sabe que ninguém tem a palavra que ela precisa. Porque ninguém vai entender o que ela está sentindo. Então ela diz assim: eu não quero falar com ninguém, porque eu sei que ninguém vai me ouvir como eu preciso ser ouvido. Ninguém vai entender o que eu estou sentindo. E ninguém tem palavra, a palavra que eu preciso ouvir. Então a pessoa se recusa a falar com qualquer um, se recusa a ouvir qualquer pessoa. Mas o Espírito Santo, Ele conhece você como ninguém conhece. E Ele tem a palavra que você precisa naquele momento mais importante. E mais, Jesus disse: vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A única coisa que a Bíblia diz que vai estar com a gente para sempre são os amigos. Não são os amigos? É o emprego? É a casa? É o carro? A única coisa que a Bíblia afirma que esse você pode ter para sempre é o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus dentro de você. Ele que pode te gerar filhos, bênçãos que vão lhe realizar. Ele pode dar o consolo que ninguém pode dar. Ele pode te ensinar o que ninguém pode ensinar. Ele pode estar com você onde ninguém puder estar. Ele pode entender o que ninguém entende. Mas por que muitos não receberam o Espírito Santo? Porque, assim como Jacó, fazem sacrifícios por qualquer coisa, mas não são capazes de fazer sacrifícios para ter o Espírito Santo. Amam e desejam as coisas formosas às vistas e lutam por tudo que desejam. Mas quando se trata do Espírito Santo, quando se trata das coisas espirituais, quando se trata do seu relacionamento com Deus, são displicentes, são relaxados. Sabe, eu me sinto tão mal quando eu vejo pessoas, parece que às vezes vêm à igreja com uma obrigação. Pessoas que são capazes de fazer sacrifícios enormes, não chegam atrasados no trabalho, mas não tem um dia que chega na hora certa na igreja. Passo a noite acordado assistindo filmes, série, televisão, o que for, jogando videogame, mas não são capazes de ficar 10 minutos lendo a Bíblia sem ficar com sono. Há pessoas que fazem pelos amigos o que não são capazes de fazer para ter o Espírito Santo. Nada disso que eu falei é pecado. Você fazer algo pelos amigos, você assistir um filme, você chegar na hora certa no trabalho é mais do que a sua obrigação. Nada disso é errado. Mas se torna errado quando você não faz isso para Deus. Porque você está demonstrando que essas coisas são mais importantes para você, que você dá mais valor a essas coisas do que a Deus. Eu sei que você pode achar que não. Mas se você for humilde, como Jacó, quando ele já não tinha mais Raquel, ele olhou para o lado, e quem estava ali esperando por ele?
era Lia, cheia de atenção, de amor para dar para ele. E Deus, o Espírito Santo, está esperando esse momento que você vai olhar para os lados, vai ver que você está sozinho, vai ver que ninguém te ama, ninguém te compreende, e vai olhar para ele e vai dizer: eu sempre desprezei o Senhor, eu nunca fiz um esforço que deveria fazer pelo Senhor, mas o Senhor nunca desistiu de mim. E nessa hora o Espírito Santo vai vir para fazer morada dentro de você. Amém? E aí sim você vai ver o que é felicidade de verdade. Você vai passar por lutas, porque Ele não vai impedir que você tenha lutas, mas Ele vai estar com você no momento das lutas. Nos momentos mais difíceis de Jacó, ela estava lá, Lia estava lá do lado dele, e não saiu do pé dele até o último dia da sua vida. Amém? E o Espírito Santo quer estar conosco nos momentos mais difíceis, como também nos momentos bons, que a vida da gente também não é feita só, mas seja qual for o instante, o Espírito Santo vai estar com você. Amém? Mas Ele quer saber o que você é capaz de fazer por Ele. Se você tem um vício, você é capaz de deixar esse vício por Ele? Se você tem um pecado, você sabe que você está errado cometer isso, você está disposto a abrir mão desse pecado, desse prazer, seja ele qual for, para tê-lo na sua vida? Você está disposto a mudar as amizades que te influenciam negativamente? Ou será que elas são mais importantes? Ter eles do seu lado é mais importante do que ter o Espírito Santo? O que é que você precisa abrir mão para mostrar para Deus que você realmente despertou para ter Ele dentro de você? E eu tenho certeza que se você fizer, o Espírito Santo vai vir sobre você. Porque Ele, assim como Lia não via a hora de ser amada, assim como Lia não via a hora de ser desejada por Jacó, o Espírito Santo não vê a hora de poder estar dentro de você. Ele só está esperando que você o deseje e sacrifique por Ele, mais do que você faz por todas as outras coisas. Amém? Fiquem de pé, por favor.